Então hoje nós vamos dar uma olhada na palestra 122 do Guia do Petro, e o nome dessa palestra é Satisfação e Realização como Homem e como Mulher. Para nós começarmos essa palestra, é importante que nós percebamos de que o guia ele nos traz várias abordagens sobre essas energias masculina e feminina, sobre esses princípios criativos, ativo e passivo, né? Sobre essa manifestação corporal do corpo masculino e do corpo feminino. E essas palestras elas são feitas em tempos diferentes, mas atuando sobre aspectos diferentes desse mesmo processo, que é o processo criativo. Ou seja, uma manifestação possível do plano divino da vida. O plano que faz com que o processo criativo aconteça, né? E, portanto, o princípio ativo e passivo ele é desenvolvido na palestra 29, Atividade e Passividade. Essa palestra, o guia deixa bem claro o que significa atividade, o que significa passividade, e como que essas duas situações, elas aparentemente podem ser controversas, ou seja, uma age e a outra não age, mas as duas agem de formas diferentes, de maneiras diferentes, energeticamente diferentes. Mas essas duas partes fazem parte de um processo maior. Por outro lado, quando o guia fala na palestra 169 sobre o princípio masculino e o princípio feminino, o guia então começa a colocar de uma maneira mais clara como que os corpos estão disponíveis, como que uma antropologia faz com que o corpo feminino e o corpo masculino possam ser capacitados para exercerem no plano da criação o trabalho, a contribuição que eles podem oferecer. Portanto, a palestra Os Princípios Masculino e Feminino, elas nos ajudam a entender com clareza como que isso acontece, como que as competições acontecem quanto ao aspecto masculino e o feminino, e nos ajudam a diminuir essas competições. E, por último, a energia masculina manifestada em corpos masculinos e femininos, em homens e mulheres, é estudado e trazido na palestra 62, Homem e Mulher, e também na palestra 229, A Mulher na Nova Era. E agora nós vamos ver mais uma palestra sobre esse aspecto masculino e feminino, agora orientada para a satisfação e para a realização como homens e como mulheres, né? Que é a palestra 122. Vamos ver como que o guia nos ajuda nisso. Ele começa falando, nos deixando um ensinamento. Para preencher a própria vida, uma pessoa deverá preencher a si própria. E a fim de satisfazer-se, ela precisará encontrar sua vocação base, desenvolvê-la, crescer nela e através dela, cultivando-a em cada aspecto possível. E precisará também encontrar e desenvolver todos os seus potenciais, todos os seus talentos individuais, bem como todas as suas potencialidades humanas em geral, com as quais cada ser humano é fundamentalmente dotado. Então, nesse parágrafo aqui, o guia já começa a dizer o seguinte: o que você manifesta no seu corpo? Qual é a capacidade que o seu corpo oferece para a sua vida, para a sua manifestação na vida, não é? Ou seja, como que você pode usar esses seus talentos individuais, os seus potenciais, para fazer com que você possa honrar daquilo que você é fundamentalmente dotado. E isso requererá construção da personalidade, construção
integração das partes que já estejam livres de obstruções. Ou seja, enquanto eu tiver obstruções, enquanto eu tiver impedimentos, enquanto eu ainda estiver agindo de uma forma que diga assim, não, é a outra pessoa, o meu corpo tem possibilidade para isso, o meu corpo tem potencialidade para isso, mas eu não faço por causa da outra pessoa, é ela que me impede. Então, enquanto houverem essas obstruções, não é? Eu estou, de alguma maneira, me impedindo de exercer isso que que eu tenho a capacidade de manifestar. E para fazerem isso, será essencial encontrarem e transformarem os seus próprios aspectos destrutivos, aqueles aspectos que obstruem a sua verdadeira satisfação. Ou seja, é como se o guia estivesse nos dizendo: você só vai estar satisfeito, se sentir realizado e satisfeito, quando você exercer esta tarefa. E o seu corpo está capacitado para exercer uma parte dessa tarefa, uma parte que o seu corpo sabe fazer com maestria. E é isso que significa autorrealização. Ou seja, você pode se realizar se você se entregar a esse trabalho. Então vamos entendendo, né, um pouco mais dos meandros dessa palestra que nós vamos estudar hoje, a palestra 122, para que nós possamos de alguma maneira percebermos o quanto que essa palestra pode nos levar a entendimentos muito mais profundos desse processo inteiro. Ao nos realizarmos, nós contribuímos com a vida. É isso que o guia coloca no texto da palestra. Nós enriquecemos a vida, nós estabelecemos contato com outros seres humanos, exercemos os nossos talentos e vocações. Ou seja, nós precisamos ficar focados nisso, porque é isso que essa palestra hoje nos traz. Olhar os nossos talentos e vocações, os talentos masculinos e os talentos femininos, as vocações masculinas e as vocações femininas. Portanto, não é possível nos sentirmos realizados enquanto não realizarmos o nosso potencial como homens e mulheres. Enquanto, como homens, nós não nos abrirmos aos nossos talentos e vocações, enquanto como mulheres nós não nos abrirmos aos nossos talentos e vocações, aquilo que o nosso corpo sabe manifestar, nós não nos sentiremos realizados, nós não nos satisfaremos. E essa, então, é a meta primária sobre a qual tudo mais, seja direta ou indiretamente, vai estar ligado. Ou seja, tudo isso que nós vimos não acontecerá enquanto essa meta primária não for aceita, não é? Ela não for agregada ao nosso processo da vida, do processo que o nosso corpo sabe fazer para lidar com a vida. E ele então continua: todo caminho de autotransformação tem que abordar algumas atitudes perante esses aspectos masculinos e femininos. Ou seja, nós temos que olhar essas atitudes, nós temos que olhar essas competitividades, nós temos que olhar essa culpa que nós colocamos no outro lado da criação, né? Nós precisamos olhar para esse, e um caminho de autotransformação precisa entrar em contato com essa dificuldade. Ele precisa também entrar em contato com a nossa abordagem pessoal em relação ao sexo oposto. Ou seja, aquela vontade nossa, que todos nós temos, de dizer: mas é por causa do outro, é por causa daquela pessoa que eu tanto amo, mas que, nossa, se ela fosse diferente, tudo mudaria, né? E quanto maior for a nossa resistência para enfrentar essas dificuldades, mais importante vai ser fazer isso. E, portanto, todo caminho de autotransformação que se preze precisa olhar para esse aspecto da situação. Por quê? Porque, de alguma maneira, esse trabalho se torna muito importante. E nós precisamos olhar para esse assunto do ponto de vista de
olhar que todos nós, conscientemente, temos conceitos razoáveis sobre a vida. Ou seja, nós não somos pessoas desprovidas desses conceitos. Nós criamos ideologias, nós criamos ideias sobre isso. No entanto, inconscientemente, nós abrigamos um monte de ideias que não fazem sentido com os anteriores. Ou seja, conscientemente nós temos um monte de bons conceitos, mas inconscientemente essas ideias nossas fazem com que esses nossos bons conceitos acabem não se realizando. E essas distorções são elas que criam esse medo de estarmos em contato aberto com o sexo oposto. Ou seja, é como se nós disséssemos assim, se eu me entregar a esse contato com o sexo oposto, não é? Eu vou correr algum risco, não é? E por não enfrentar esse medo, eu acabo deixando de realizar o meu papel como homem ou então como mulher. E, portanto, é isso que, na verdade, me leva a criar barreiras que dificultam as nossas relações, que dificultam o nosso contato com o sexo oposto. E essa dificuldade acaba chegando a um ponto onde a satisfação de estar na vida começa a ser deteriorada. E precisamos, então, olhar para essas barreiras, precisamos olhar para esses impedimentos para que nós possamos atingir níveis melhores e mais intensos de satisfação. E o guia continua: o relacionamento entre os sexos é a forma mais intensa da comunicação humana. Ou seja, todos nós percebemos de que se nós não tivermos uma boa comunicação, nós sempre ficaremos no conflito quando nós estamos em contato com o sexo oposto. Portanto, né, isso tudo é influenciado por lutas e conflitos justamente porque, de alguma maneira, nós ainda não conseguimos nos comunicar adequadamente. Então, essas lutas e conflitos, elas são decorrências de uma dificuldade interna e, portanto, essa dificuldade serve como um bom indicador de quanto eu consigo estar integrado e de quanto eu consigo estar liberto internamente. Ou seja, é como se eu tivesse uma melhor capacidade de olhar para os meus conteúdos ainda inconscientes e saber como que eles dificultam os meus processos externos. E então eu começo a ter uma ideia melhor. Toda vez que eu olho para as minhas lutas e para os meus conflitos, eu tenho um bom indicador do quanto que eu ainda preciso integrar-me, do quanto que eu ainda preciso libertar-me das minhas dificuldades. Ou seja, se nós percebermos essas nossas dificuldades, essas nossas barreiras, quando elas operam em relação contra o sexo oposto, isso me indica que existirão barreiras similares acontecendo dentro de mim mesmo. Ou seja, as barreiras de fora, elas são uma decorrência das barreiras internas, das minhas dificuldades internas, das minhas faltas de integração, das minhas faltas de libertação dos meus erros internos. Okay? Então, essa é uma percepção muito interessante. Se existem barreiras operando contra o sexo oposto, isso indica que existem barreiras similares operando contra mim próprio, contra o meu próprio sexo, né? E, portanto, quando o impulso na direção da união for primordialmente vivenciado como sendo algo indesejável, ou seja, toda vez que o meu corpo me leva em direção à união com o outro sexo, e eu percebo esse impulso, né, como algo indesejável, eu estou, na verdade, desencorajando a luta saudável da minha alma. Eu estou trazendo confusão sobre essa união homem e mulher que tem tudo para me trazer satisfação e realização. E isso faz
com que os nossos impulsos de separação e competitividade acabem nos parecendo ser algo muito maduro e construtivo. Quem de nós já não viu em brigas de casais ou em desavenças de pessoas que essas pessoas se vangloriam da sua maturidade, da sua posição construtiva perante aquele desacordo que está acontecendo, como se essa pessoa tivesse toda a razão do mundo. Mas ela não percebe de que ela está a favor de um impulso de separação, de um impulso de competitividade, de algo que está fazendo com que essa luta não seja saudável e que, portanto, essa união homem e mulher acabe ficando dificultada. E ainda quando esse impulso para a união acaba sendo vivido como sendo indesejável, isso não apenas nos separa, isso não apenas funciona como um aspecto separador entre homem e mulher, mas também ele divide uma ação de uma grande força cósmica, interior, que separa afeto do ímpeto procriador, separa a parte que é o afeto de um ímpeto que poderia de outra maneira estar trabalhando para a vida, para a procriação, para o plano de Deus. Ou seja, através da união, eu ansio pela satisfação como homens e mulheres, mas ao mesmo tempo eu fujo dela com um medo irracional. Da mesma forma que eu quero essa satisfação, eu estou ansioso para isso. É como se eu estivesse querendo isso, como um homem e como mulheres, mas ao mesmo tempo eu estou fugindo dela com um medo irracional. E nesse medo irracional existe uma obstrução dessa minha realização. É como se eu dissesse, desta forma eu me proíbo, eu faço com que eu não me realizo, é meu trabalho. Assim, o guia nos coloca uma frase muito interessante: cada um dos sexos se sente injustamente explorado e se ressente de suas próprias supostas desvantagens, competindo com o outro sexo por suas supostas vantagens. Ou seja, é como que se a briga, sobre a confusão que vai acontecendo entre nós, ela parte de um ponto onde eu tenho uma suposta desvantagem que eu quero desfazer. Não porque essa desvantagem seja realmente desvantajosa, ela é uma suposição, mas eu quero desfazer isso, eu não quero oferecer essa minha capacidade, porque eu estou achando que a outra parte está recebendo vantagens, e eu não percebo de que essas vantagens também é uma suposição minha. E, portanto, nesse texto existe uma grande verdade, uma verdade enorme, que pode nos fazer olhar para isso de uma forma completamente diferente, que é a que a gente vai começar a fazer agora. Então, por exemplo, o homem. Vamos olhar separadamente os aspectos do homem e da mulher. O homem é como que se secretamente eles invejassem as mulheres. Por que eles invejam? Porque eles acham que as mulheres têm uma posição privilegiada. É como se fosse um privilégio, né? Não é esperado que elas lutem pela sobrevivência como eles têm que fazer, né? E isso vem desde a antiguidade, onde existia uma necessidade real de sobrevivência. Eles também invejam as mulheres porque elas exigem proteção, tornando-se dependentes e controladoras. É como que se dissesse, elas exigem, eu tenho que defendê-las, porque senão eu não tenho nada. Então é como se elas dissessem, eu dependo de você, e portanto eu controlo as suas ações, né? Eu então invejo as mulheres por isso, pelo privilégio delas não precisarem competir para ganhar respeito, trânsito e liberdade. Elas não precisam competir, elas têm outras atividades, têm outras vocações, têm outras disciplinas, e portanto é como se eu dissesse, elas têm vantagem e eu não.
É como se toda vez que eu precisasse ir à vida para fazer a minha vocação acontecer, eu me sentisse desconsiderado, eu me sentisse menos, eu me sentisse com dificuldades, como uma perda de liberdade. Portanto, o homem sente que as suas responsabilidades são muito mais pesadas. Não é? Que ele sente que deixar de ser bem-sucedido é muito mais indicativo de sua falha pessoal. Ou seja, é como se existe uma ligação estreita entre falha como ser, né, e sucesso. E que muito mais é esperado dele. E essa sensação do homem faz com que ele se coloque numa situação de vítima. Mas ele esquece nessa hora de que essas invejas e esses ressentimentos que a gente descreveu aqui acabam sendo superficiais quando eles são comparados ao medo muito mais profundo que as mulheres têm de se perceberem realmente fracas. O corpo delas não tem toda a força que elas precisam no mundo que antigamente era hostil, dependentes e propensas ao abandono. Ou seja, conforme essa fraqueza acontece de verdade, é como se elas ficassem se sentindo dependentes e propensas a serem abandonadas e ficarem sem proteção. Da mesma forma, a mulher também inveja os homens, mesmo que secretamente. Por que elas invejam? Porque eles são considerados por elas como sendo o sexo superior. O mundo, é como se elas dissessem, o mundo acha que os homens são o sexo superior, eles são melhores. Não é? Elas invejam os homens porque elas acham que os homens têm uma posição privilegiada de contarem com maior respeito, maior trânsito e liberdade. E, portanto, elas invejam isso. A mulher também sente que as suas responsabilidades e ações no mundo não são reconhecidas nem validadas. E, portanto, ela é como se dissesse, eu faço tanta coisa boa, eu sei fazer, e eu faço de coração, mas eu tenho uma sensação de que não é reconhecido. Né? Ela sente também que se deixar de cumprir essas suas ações de presença, de doação, de nutrição, de acolhimento, algo que ela sabe e veio preparada, o corpo dela está preparado para fazer, ela vai ser desrespeitada e abandonada. E, portanto, ela corre perigo se não for protegida das agressividades e intempéries do mundo que está à frente dela. Então, nessa inveja, ela diz assim, nos homens é muito melhor ser homem, é muito mais confortável ser homem, mas ela esquece que essas invejas e ressentimentos que ela sente acabam sendo superficiais quando se comparam com o medo mais profundo que os homens desenvolvem, né, por se tornarem vulneráveis e de se deixarem perder de si mesmos. Ou seja, se os homens, o trabalho dos homens também é muito amedrontador e elas não conseguem perceber isso. Mas vamos em frente para perceber um pouco mais como que esse conflito acontece. Vamos começar pelo conflito do homem. O homem proíbe-se de exercer a sua verdadeira masculinidade quando ele se entrega ao medo de tornar-se vulnerável. Né? Ou seja, é como que se dissesse, se eu me tornar vulnerável, né, e eu tenho medo disso, se eu me tornar vulnerável, eu perco a minha verdadeira masculinidade. Por que ele acha isso? Porque parece que a disciplina necessária para assumir as responsabilidades são uma desvantagem, são um sacrifício. Não é? E, portanto, o homem diz assim, se eu aceito isso, é como se eu estivesse me perdendo de mim mesmo. É como se eu estivesse fazendo algo contra mim. No entanto, se eu não exercê-las, isso é perigoso. Por quê? Porque eu vou perder a minha função. Eu não vou ser visto como um homem. Né? Uma perda de poder. Então, esse conflito, ele acontece e ele continua acontecendo enquanto eu não resolver esse dilema. Por outro lado, ele também sente necessidade de entregar-se. Né? Ele sabe que ele precisa entregar-se para ter um relacionamento satisfatório.
No entanto, ele sente medo. Sente medo por quê? Porque se eu me derreter no outro, se eu for afetado pelo outro, é como se eu perdesse a minha masculinidade, perdesse o meu poder. É uma perda de mim mesmo. No entanto, se eu não faço isso, eu não me realizo. Então, são dois conflitos muito interessantes. Porque um está ligado à perda do eu e o perigo, a perda de poder, e o outro também está ligado à perda de si próprio, a perda do poder, impedindo a sua realização. E ele então acaba com esses dois conflitos, ele acaba tendo que escolher entre ter uma disciplina responsável, onde o corpo dele tem capacidade de assumir, mas sem tensão nem exageros, versus entregar-se ao afeto, sem precisar necessariamente abandonar-se. Ou seja, se ele conseguir fazer isso, tudo daria certo, ele sairia desses conflitos. No entanto, ele acaba mesmo por estar preso neles, fazendo ambas de forma inadequada. E ele continua então nesse conflito. Vamos ver como que a mulher se comporta nessa mesma maneira. A mulher, por sua vez, ela proíbe-se de exercer a sua feminilidade por se sentir desamparada e desprotegida. Ou seja, se eu me entregar à minha feminilidade, eu vou me mostrar muito fraca e, portanto, eu vou ficar desamparada e desprotegida, né? Eu fico desamparada e desprotegida quando eu me entrego, quando eu me dou à vida, né? E, portanto, ela sente duas coisas. Ela sente necessidade de se entregar, porque o corpo dela sabe que sabe fazer isso. Mas ela acredita que, se fizer isso, ela fica fraca e dependente. No entanto, se ela não fizer isso, ela impede a realização. Ou seja, ela não se realiza como mulher. E, portanto, ela perde poder de ser mulher. Por outro lado, ela também sente ser indesejável exercer a disciplina necessária para responsabilizar-se por si mesma. Ela considera isso uma sobrecarga, um abuso, um sacrifício, uma falta de consideração, né? Então, é como se eu dissesse, é como se isso eu perco quando eu entro nessa história. E, portanto, se eu não exercê-la, isso é como que eu precisasse desenvolver um controle baseado no medo. É como se eu dissesse, se eu não olhar para isso, se eu não me responsabilizar por mim mesma, eu preciso controlar alguém que faça isso por mim. Alguém tem que fazer isso por mim. E esse controle fica baseado no meu medo de não ter, de não me sentir preenchida e em risco, né? Então, esses dois aspectos acabam num conflito que fica aparentemente sem solução. É como se a mulher tivesse que escolher entre entregar-se ao poder do amor, algo que ela sabe fazer, no entanto, sem necessariamente abandonar-se, versus manifestar a disciplina pela qual o corpo dela está capacitado, uma disciplina responsável, para que ela não precise tentar controlar nada. Como ela não consegue fazer isso em função do conflito, ela acaba usando ambas essas situações, essas duas, de forma inadequada, da mesma maneira que nós vimos no homem. Vamos continuar um pouco mais com o conflito do homem. Como nós lembramos, ele se torna apegado onde deveria tornar-se vulnerável, onde ele deveria entregar-se, ao seu medo de se perder, né? E assim, por não fazer isso, né, ele perde a chance de criar harmonia, de criar bons vínculos e bem-aventurança. Como ele perde isso, é como se ele dissesse, eu não me realizo. Ele não exerce essa disciplina onde essa manifestação lhe seria útil, né? É como se dissesse, eu tenho
eu considero o trabalho do que o meu corpo está capacitado a fazer como sendo algo com uma sobrecarga. Eu não quero fazer isso. E é um abuso. E assim eu perco a chance de criar produtividade, prosperidade, abundância. É como se dissessem, estão abusando de mim, eu não quero oferecer isso. No entanto, ao temer carregar uma carga demasiada, diz o guia, ao vivenciar como desvantagem ou como sacrifício o exercício da disciplina que o corpo masculino tem capacidade de exercer e que é necessária à missão desse corpo, desse sexo, ele derrota a sua masculinidade. Ele faz com que a sua masculinidade seja fraca e se recusa a assumir responsabilidade por toda a vocação que a sua vida permite. Ou seja, é que o seu corpo está capacitado a oferecer. Pela sua vida cotidiana, pela sua vida emocional. É como que se, ao temer carregar essa carga que ele considera demasiada, ele perca a capacidade de ser ele próprio, de viver, de exercer as suas vocações na sua vida cotidiana, na sua vida emocional. E por se sentir sob perigo, porque ele não está fazendo isso, ele rebela-se e se torna cada vez mais agressivo, arredio e separado. E, portanto, isso é uma continuação, uma decorrência daquele conflito que nós vimos anteriormente. Vamos ver o que acontece com a continuação do conflito da mulher. Como nós vimos, ela não quer se abandonar porque ela acha que isso é uma fraqueza. Ela se abandona onde poderia vir a exercer o seu poder real, né? Ou seja, onde ela sabe que ela tem o poder real, ela acaba se abandonando. Ela pede que o outro seja responsável por isso, porque ela se sente invejando o poder do outro. E assim ela perde a chance de criar aconchego, delicadeza, bons vínculos e bem-aventurança. Da mesma forma, ela acaba exercendo controle, obrigando a outra pessoa, no caso os homens, a tomarem conta dela, a fazerem coisas que é da capacidade do corpo dela exercer, onde lhe seria mais útil manifestar a sua própria disciplina. Ou seja, ela sabe fazer aquilo, ela tem muito mais capacidade de fazer. E por fazer isso, ela perde a chance de criar produtividade, prosperidade e abundância na vida dela. E na vida da comunidade, do encontro que acontece à sua volta. Portanto, o guia nos coloca aqui, ao recusar entregar-se, por temer sentir o aparente desamparo por abrir mão de si própria, derrota a sua feminilidade, desenvolvendo um controle artificial que não lhe é saudável, a isola e se priva do exercício da missão que o seu sexo é capaz de fazer. O seu corpo sabe fazer isso. E como ela não faz isso acontecer, como ela se nega, se recusa a exercer essa capacidade corporal, esse talento que o corpo tem, ela acaba se sentindo sob perigo, ela se rebela e se torna cada vez mais controladora, exigente e dependente. Para quê? Para garantir que a parte que ela não faz seja feita por alguém. Então, é como que se, retornando ao conflito do homem, continuando, ele desenvolvesse uma barreira que o protege, que separa, que cria ressentimento, que cria jogos de poder contra as mulheres. É como que se o homem, que se nega a exercer a função dele, ele acaba criando dificuldades contra as mulheres. E isso não funciona a favor da realização. É como se ele dissesse, essa barreira impede a minha realização. E quando ele faz isso, quando ele deixa de exercer o que ele é capaz de oferecer para a relação, ele sobrecarrega-se ainda mais. Ele isola-se de tudo que o seu espírito mais anseia. Né? Por quê?
Porque é assim a lei espiritual. Toda vez que eu não faço o que tem que ser feito, o que eu vim para manifestar, o que eu vim para fazer, a lei espiritual me coloca na situação de dor, para que eu possa perceber de que eu estou no caminho errado. E o guia coloca assim: conforme o homem for aprendendo a tornar-se responsável por si mesmo, no sentido verdadeiro e profundo dessa palavra. Que verdadeiro é esse? No sentido verdadeiro da capacidade pessoal masculina que o corpo masculino oferece para ele. E neste mesmo grau, o seu medo de desapegar-se poderá desaparecer. Né? Ou seja, eu preciso me responsabilizar, eu preciso trazer de volta o meu talento, a minha vocação corporal, a maneira pela qual o meu corpo sabe manifestar-se na vida. E então, nesse caso, quando isso vai desaparecendo, eu posso desapegar de mim mesmo, autodisciplinar-me melhor, e ambas essas coisas funcionarão de uma forma que me faz ser uma pessoa mais unificada, uma pessoa que está mais em direção a ser um ser mais unificado. Vamos ver o caso da mulher, como que continua o processo. Como nós vimos, ela cria uma barreira, ela desenvolve uma barreira que está tentando protegê-la, né? Da mesma forma, separando, ressentindo, jogos de poder, ela se protege contra esses homens. Os homens são os problemas. E isso não funciona porque impede a realização dela da mesma maneira que os homens. E então, ao fazer isso, ela ressente-se ainda mais e sente-se mais desamparada e dependente. E isola-se de tudo que o seu espírito mais anseia, que o seu corpo mais anseia. Por que mesmo? Porque é assim que a lei espiritual funciona. Se eu não faço o que tem que ser feito, a lei espiritual está ali para me dizer que eu preciso ter alguma dor para poder fazer o que eu preciso aprender a fazer, o que eu tenho capacidade de fazer. E o guia coloca assim: quando uma mulher não mais luta contra a sua missão, seja por medo, orgulho ou vontade, ela poderá ganhar a força, a assertividade e a individualidade que lhe darão total segurança em si mesma. Não é? Ou seja, ela não precisará mais de controle, ela não precisará mais de se sentir fraca e dependente, porque ela sabe que ela vai obter o que ela precisa, porque ela oferece o que ela sabe oferecer. O conflito do homem, continuando um pouco mais. Quanto mais resistência ele exercer para não se tornar vulnerável aos seus sentimentos, quanto mais ele disser eu não quero dizer que eu estou sofrendo, menos disciplina responsável ele vai demonstrar. E mais hostilidade, mais superioridade, mais exigências ele vai manifestar. Portanto, o homem, por não querer, por ter medo de se tornar vulnerável, ele se torna hostil. E essa hostilidade, essas exigências, elas caminham de 3 formas principais: emocional, mental, física e material. Emocionalmente, ele se percebe sacrificado, vitimado, abusado, sobrecarregado, desrespeitado. E, portanto, ele autoriza-se a não ter afeto a ninguém. Ele se autoriza a não sentir nada. Ele se autoriza a ser bruto, grosseiro. Mentalmente, ele faz assim. Como o orgulho que ele desenvolve faz com que ele sinta-se com mais direito do que as outras pessoas, ele se autoriza a subjugar, escravizar, explorar, desconsiderar, abusar essas pessoas. E é uma ideologia que acaba gerando separatividade, criando competição.
Física e materialmente, acontece o seguinte: como o exagero, né? Exagero ao perceber-se mais forte, mais conquistador, mais capaz, acontece, ele então acaba se autorizando a controlar, obrigar as outras pessoas a se renderem, a se submeterem, a se venderem, etc. Ou seja, ele se autoriza a se fazer onipotente, dominador, traidor, cruel e inconsequente. Portanto, esse conflito ele só gera confusão na vida do homem. Porque se ele não abandona isso, se ele não se torna, se ele não aceita se tornar vulnerável ao que ele sente, aos encontros que ele pode fazer com o mundo e com as pessoas, ele acaba se tornando alguém altamente indesejável. Vamos ver como que a mulher se coloca nessa mesma situação. O conflito na mulher está baseado no controle. E quanto mais controle ela exerce para não entregar-se à própria capacidade que o corpo dela tem, porque ela acha que isso é ruim, porque ela acha que isso é abuso, mais disciplina tensa e exagerada ela vai precisar exercer. Para quê? Para manter o controle. E, portanto, mais fraqueza, mais dependência e mais exigências ela vai manifestar no mundo, para poder fazer com que esse controle aconteça, para poder fazer com que ela se sinta no controle. E isso leva novamente, da mesma forma que o homem, a problemas emocionais, mentais, físicos e materiais. Emocionalmente, ela sente uma necessidade exagerada de ser amada. É um exagero. Por quê? Porque ela não se ama, né? Ela quer ser amada, aprovada, reconhecida. E, portanto, essa necessidade exagerada é emanada como um controle. Do ponto de vista mental, ela orgulhosamente se faz ser melhor, mais vítima. Parece, eu sou melhor, sou mais merecedora do que você, eu sofro mais. E eu preciso ser recompensada e necessitada. Preciso ganhar mais do que os outros. E esse orgulho, então, faz com que essa mulher seja uma coisa difícil de estar do lado, porque é como se sempre faltasse alguma coisa. Física e materialmente, ela, dentro do exagero, ela acaba precisando controlar e obrigar as outras pessoas a supri-la, a nutri-la, coisa que o corpo dela tem capacidade de desenvolver. Então, esses três aspectos, da mesma forma que o homem, criam um desespero. Que desespero é esse? O desespero de eleger-se a ser paparicada, manipuladora, parasita e suprida, né? Ou seja, é uma pessoa difícil de estar do lado. E essas situações, no exagero, é claro, elas se tornam intoleráveis. E, portanto, o guia nos coloca como ajuda alguns textos muito interessantes da palestra. Ele diz: a desarmonia causada pelo uso errôneo dessas forças acaba criando inquietação e preocupações internas. Pois o reconhecimento profundo de que a alma não poderá satisfazer a si própria em seu nível potencial máximo e que de algo estará faltando daquilo que já está disponível a todos os seres, nunca vai poder ser oprimido. É apenas uma questão de compreendermos a mensagem interna. Então, esse processo aqui, o que o guia está dizendo essa desarmonia causada por esse uso errôneo, ela cria uma dificuldade. Por quê? Porque a alma ela sabe que ela tem um potencial maior e que algo está faltando, né? Então, eu preciso olhar para isso. E quando a disciplina e o desapego de mim mesmo ocorrem através da sabedoria, da verdade, da força e da liberdade, e do amor, o resultado sempre será união e satisfação.
Portanto, eu tenho que abandonar esse uso errado para chegar a um lugar de maior sabedoria. E por esse lugar aqui é um lugar onde o suprimento contínuo da força da vida vai poder regenerar e unificar todos os níveis da minha personalidade. Ou seja, é como se essa decisão do ser pudesse agir a meu favor para fazer com que os meus níveis de personalidade que estão em desarmonia possam entrar em harmonia com as forças universais. Essa harmonia com as forças universais vai começar a ser restabelecida. Mas para ir, eu preciso sair desse lugar e chegar neste, para que eu possa começar a facilitar esse processo. Portanto, num estado saudável, os dois aspectos básicos de disciplina existem em ambos os sexos, ou seja, como nós comparamos homens e mulheres, o conflito dos homens e o conflito das mulheres, nós percebemos que eles são basicamente antagônicos, mas eles se confortam no propósito. O processo é o mesmo que está acontecendo, né? E é como que se dissesse, esse estado saudável, né, ele acontece, mas eles acabam ficando de lados opostos. E para esses lados opostos poderem permitir-se a se unirem, ela vai precisar de fazer um trabalho e ele também. Ela vai precisar reencontrar-se, perceber o que ela realmente é, o que o corpo dela, o que ela veio manifestar nessa vida. Ela precisa reencontrar a si própria, deixando-se perder-se, abrindo mão desse controle perverso que não leva ela a lugar algum. Por outro lado, ele precisa aprender a perder-se, a soltar-se um pouco mais, a ser mais vulnerável, para que ele possa se reencontrar. E ambos esses movimentos, tanto esse quanto esse, acabam sendo uma só coisa. Que coisa? A vontade, a intenção de estarmos nos reencontrando. Eu me reencontro, me perdendo, e ele se reencontra, perdendo-se de si mesmo. Portanto, o guia continua: os princípios masculino e feminino de disciplina e força, que são os princípios masculinos manifestos nos corpos masculinos e femininos, versus os princípios de entrega e de desapego de si próprio, se encontram e se tornam uma só coisa. Ou seja, se eu fizer isso acontecer, essas duas coisas deixam de ser contrapostas e passam a se uma alavancar a outra. Cada um se torna o outro e cada um ajuda o outro a integrar-se cada vez mais completa e harmoniosamente. E ele ainda continua, mais uma. Através de uma força saudável, da disciplina flexível e da responsabilidade madura, notem bem, força saudável, disciplina flexível e responsabilidade madura. Tomem bastante cuidado com essas palavras. Força saudável pode facilmente ser levada a uma força que impinge, uma força malévola, uma força forçada. A disciplina inflexível, ela é uma rigidez, é um tem que ser desse jeito. A responsabilidade imatura é uma responsabilidade que cria situações para que as pessoas não saibam que essa responsabilidade não está sendo exercida. Então é uma manipulação. Portanto, o guia diz, através da força saudável, da disciplina flexível e da responsabilidade madura, a pessoa se tornará forte o suficiente para não temer a autoentrega. A autoentrega que ambos precisam fazer. Ela precisa se reencontrar se perdendo e ele precisa se perder se reencontrando. E sábia o suficiente para não fazer isso de uma forma indiscriminada
e indisciplinada. Então é importante que essas três situações aqui, elas se falam de formas muito próximas. Parece que nós estamos falando de antagonias, parece que nós estamos falando de polos opostos, mas o que o guia está trazendo aqui é que se eu conseguir criar inteligência na força, inteligência na disciplina, inteligência na responsabilidade que o meu corpo sabe, que ele sabe oferecer, nós nos podemos nos fortalecer suficientemente para não temermos esse processo de entrega, esse processo de aproximação com a outra pessoa, esse processo de ímpeto criativo de união. E trazer essa sabedoria para não fazer isso de uma forma indiscriminada e indisciplinada. Por quê? Porque se eu caminhar para esse lado, eu vou voltar para os meus conflitos, aqueles que nós vimos discutindo. Então, o guia arremata dizendo mais algumas coisas importantíssimas. Ele diz assim: tanto os homens quanto as mulheres, mesmo ao se manter isolado através de barreiras e proibições contra o outro sexo, ainda assim uma pessoa também pratica ambas essas atividades internas de disciplina e desapego. No entanto, ao reverso. Ou seja, é como que se dissesse, quando eu me mantenho isolado, quando eu opto por manter essas barreiras eretas, manter essas barreiras erigidas, né, eu faço a mesma coisa. No entanto, de uma forma reversa, ou seja, essa forma que necessariamente impede a minha autossatisfação. Ou seja, é como se eu dissesse, enquanto a barreira existir, eu vou simplesmente estar provando que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa não serve para mim, que aquela pessoa está abusando de mim, que aquela pessoa está que ela está de alguma maneira trambicando, que ela está sendo fake comigo. E eu não percebo de que eu também estou trambicando com ela, ou seja, eu não estou oferecendo o que eu posso oferecer. E, portanto, reconhecer isso deixa claro que essa barreira contra o outro sexo precisa ruir. Ou seja, eu preciso olhar essa barreira que eu erijo contra o outro sexo, percebendo a barreira que eu erijo contra mim mesmo. Porque é esta barreira que eu tenho contra mim mesmo, contra a minha capacidade de oferecer coisas ao mundo que eu não quero oferecer, que faz com que a nossa união não aconteça com maior fluidez. Próxima coisa que ele coloca: verifiquem até que ponto, em que aspectos vocês temem e se ressentem dos papéis do seu próprio sexo. Ou seja, como que eu me ressinto e como que eu tenho medo de fazer o que eu sei fazer, o que eu vim para fazer. Porque isso é a barreira que eu tenho ao meu próprio sexo. Evitando contato com o sexo oposto, eu crio barreiras do eu com o meu próprio sexo. E, portanto, eu crio barreiras contra o sexo oposto. E preciso examinar o que eu acredito ser injustiça, aquilo que nós inconscientemente acabamos exagerando para nos agarrarmos a nós mesmos e não nos elegermos, não nos arriscarmos ao suposto perigo, porque não existe perigo algum. O meu corpo sabe manifestar o que ele veio manifestar. Não é? Ou seja, quando eu faço isso, é como se eu não quisesse me arriscar ao abandono de mim mesmo. Ou seja, é como se eu dissesse, eu não abandono meu ego, eu não largo meu ego, eu não vou abandonar isso. Mas eu estou esquecendo de que esse abandono é necessário para que eu possa fazer o que o meu sexo sabe fazer. E este é um aspecto muito mais fundamental do problema do que a rebelião mais superficial, né, contra a injustiça sexual, coisa que todos nós hoje
vimos com muita clareza, né? Existe muita injustiça sexual. E é verdade, existe mesmo. Mas nós não poderemos jamais levar e achar que ela é tudo que há. Existe também uma atitude pessoal nossa, dos homens e das mulheres, que fazem com que esse problema continue acontecendo. E que esse problema ele continua acontecendo porque tem uma parte dele que se rebela contra ele próprio. Ou seja, a própria pessoa injustiçada, ela precisa perceber onde que ela erege as barreiras contra si própria, contra o seu próprio sexo. E é importante nós chegarmos a esse nível de percepção, porque nesse nível reside um medo muito mais profundo de nós aceitarmos nos perder de nós mesmos. Ou seja, é como se nós disséssemos, se eu olhar para isso, eu vou poder chegar mais próximo da minha real missão. E uma vez que eu esteja ciente disso, eu poderei verdadeiramente examinar e superar esse medo. Que medo? O medo que obstrui, o medo que impede, o medo que divide eu de mim mesmo. O medo que impede que eu possa estar em contato com as outras pessoas de uma maneira que seja mais realizadora e satisfatória. Portanto, o guia continua dentro dos processos dizendo assim, nós vamos precisar fazer algumas coisas e essas coisas precisam ser feitas. Ele coloca 4 passos aqui. Primeiro é determinar e vivenciar a extensão e a abrangência desses medos que todos nós temos. Ou seja, nós falamos sobre todos esses medos, todas essas invejas, todas essas maneiras reativas de lidar com esses medos, com todos esses impedimentos. Nós precisamos vivenciá-los, perceber onde eles acontecem na nossa vida. Nós precisamos vivenciar como mantermos a cegueira e a falta de vontade de avaliar objetivamente nós mesmos e o outro. Ou seja, é como se disséssemos, nós colocamos a culpa no outro e esquecemos a nossa parte nesse processo. Nós precisamos vivenciar. No item 3, ele diz, precisamos tornar consciente a força das nossas exigências e das nossas demandas, dos nossos exageros. São coisas não razoáveis, são coisas não sábias que nós emitimos no mundo. Nós precisamos trazer isso à tona. Isso faz parte de um processo, de um caminho qualquer, de um caminho de autodesenvolvimento. Nós precisamos questionar as fugas, as racionalizações que sustentam tudo isso aqui, que sustentam esses medos, essas cegueiras, essas faltas de vontade, essas demandas exigentes, essas exigências, esses exageros. Nós precisamos fazer esse trabalho aqui. Que trabalho é esse? Esse é o trabalho de autodesenvolvimento. Esse é o trabalho de autoinvestigação. Esse é o trabalho de assumir responsabilidade pelo que é seu, pelo que é próprio e que precisa ser transformado. Será necessário olharmos para essas exigências que nós manifestamos, para essa criança que ainda está imatura dentro de nós, para esse desejo que é insaciável. E precisamos encararmos a infantilidade que essas fugas e desculpas sustentam. Nós precisamos saber a origem delas, olhar por que motivo elas chegaram a nós, porque somente assim nós poderemos avaliar essa situação de uma forma mais real, mais verdadeira. Observar isso de fato, levando em conta uma imparcialidade, uma justiça e uma razão que são necessárias para que nós possamos fazer um acesso decente, um acesso real, verdadeiro. E aí nós seremos capazes de sustentar as exigências que vêm das outras pessoas. Perceberam isso? Isso é muito importante. Ou seja, se eu entro em contato com as minhas exigências, eu começo a saber e perceber
que eu consigo sustentar a exigência que vem do outro. Porque eu posso, de alguma maneira, não me sentir invadido por elas. Eu posso oferecer a minha verdade para elas. Eu posso oferecer que isso é demais para mim. Eu posso me colocar vulnerável a essa exigência para que a outra pessoa saiba que existe um exagero. E, portanto, eu aprendo a lidar com elas ao invés de reagir contra elas. Ou seja, eu saio de um processo reativo para um processo proativo. Assim eu me livro dos medos. Se eu consigo lidar com elas, eu não vou precisar mais dos medos, das desconfianças, dos desapontamentos, das invejas, das inseguranças, dos isolamentos, da separatividade, da estagnação. Ou seja, eu não vou precisar das falcatruas que eu monto na relação com o outro sexo para poder mostrar que a outra pessoa é o algoz terrível que me vitimiza profundamente e que não reconhece o meu amor. E então, quando eu pego isso aí, a falta de percepção dessas minhas necessidades excessivas, ou seja, quando eu não faço esse trabalho, né, isso continua criando mais exigências excessivas, cria mais desapontamento e cria mais medo. E isso vai continuar criando barreiras de separatividade. Então eu acredito que isso aqui nós já vimos com muita clareza. Ou seja, enquanto eu continuar nesse exagero, nessa inveja, nessa reatividade, eu só vou conseguir exigir mais, ter mais desapontamento, criar mais barreiras e obter mais separatividade. Se eu conseguir ser objetivo desta forma, eu vou começar então a abrir portas para relacionamentos mais completos, relacionamentos mais inteiros, relacionamentos mais vívidos, relacionamentos mais saudáveis. E o guia coloca aquela felicidade incomensurável pela qual toda a alma humana individualmente e tão desesperadamente anseia. Esse sentimento é muito importante de nós percebermos. Essa parte nossa que anseia desesperadamente. É um desejo de alma. É uma felicidade incomensurável, né? Pela qual nós desesperadamente ansiamos. E isso é nosso direito. Nós precisamos obtê-lo. Não da maneira exagerada que eu digo, do ponto de vista desproporcionada, mas dentro da nossa relação de causa e efeito, dentro da nossa capacidade de merecimento. Então isso é importante de nós olharmos como sendo um desejo de alma. E esse desejo, ele é desesperadamente desejado. Precisamos olhar para isso. A autossatisfação, o imediatismo e o egoísmo das crianças, da nossa criança interna, estão muito entrelaçados e interconectados em nossa alma. Nós precisamos olhar para isso. Ou seja, imediatismo e egoísmo, eles de alguma maneira impedem a autossatisfação. Eles estão entrelaçados e interconectados, de maneira que a nossa alma fica se auto-impedindo quando nós estamos exercendo isso. Precisamos descobrir essas coisas. E somente quando decidirmos enfrentar essa criança inferior e fazê-la amadurecer, é que estaremos capacitados a assumir riscos pessoais que nos levem para a autossatisfação. Ou seja, enquanto isso ficar dessa forma, existe impedimento. Se eu começar a olhar para a criança, enfrentar os processos dela, confrontá-los e fazer com que ela possa amadurecer a partir de um adulto saudável, que agora eu sou, eu começo a me capacitar para assumir riscos pessoais que me levam
para uma autossatisfação maior. E então eu paro de me agarrar àquelas atitudes autoprotetoras. Inveja, controle, mando. Eu abandono isso. E eu abandono também esse pseudo-conforto de estar sozinho, que é o outro lado, dizendo assim, então não dá mesmo, então eu vou viver uma carreira solo. Só que a minha alma não vai, a minha alma está desesperadamente ansiando, não é isso, ela não está ansiando o isolamento. O isolamento chega para a minha alma como um abate, como uma desistência. Portanto, é importante que nós olhemos essa sequência de fatos para que nós possamos perceber a grande missão, o grande plano evolutivo que o guia nos coloca nessa palestra, na palestra 122. Nós temos hoje um caminho aqui, né? Mas vocês ainda devem estar pensando algumas coisas. A criança interna nossa ainda diz assim, não, mas peraí. Como que eu vou me revelar para outra pessoa nesse nível se eu não posso confiar nela? Ou seja, se essa pessoa é igual a mim, e se ela também é reativa, e se ela também é ardilosa, como que eu vou confiar nela se eu também ainda não posso confiar tanto assim em mim? Como que eu confio no outro se eu não sei o que ele vai exigir de mim? Ou também se eu nem sei o que eu estou exigindo dele? Como que eu posso confiar em mim se eu não reconheço as minhas verdadeiras e específicas necessidades? A extensão, a abrangência e a urgência dessas necessidades. Se eu não tenho percepção de quem especificamente eu suponho que satisfará essas minhas necessidades e de que forma específica essa pessoa satisfará. E se eu não tenho percepção da capacidade ou da incapacidade, né? Da vontade ou da falta da vontade dessa outra pessoa em satisfazer essas minhas necessidades. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: como que eu posso confiar no outro se eu ainda quero me fazer cego às minhas próprias exigências? Se eu ainda quero fazer cego e continuar atuando a minha própria e insistente voz infantil? Então eu tenho que, de alguma maneira, olhar para isso de duas formas diferentes. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Imaginem, por exemplo, numa relação homem e mulher, onde eu tenho algumas necessidades. Eu tenho necessidades. E eu preciso procurar quais são essas necessidades verdadeiras. O que realmente faz sentido para mim? O que faz sentido para a nossa relação? Qual é a minha verdadeira necessidade? Aí eu pego essa minha verdadeira necessidade e vejo qual é a extensão, qual é a abrangência, qual é a urgência dessa necessidade. Eu realmente preciso disso? De que forma? Será que a maneira pela qual eu preciso está adequada? A terceira é a outra pessoa. É a outra pessoa que eu suponho que vai me satisfazer essas necessidades. Ela é verdade, ela tem condição? Ela é capaz de satisfazer? Será que o que eu estou exigindo dela é algo que nem eu quero satisfazer? Ou seja, é algo que é possível que ela faça isso para mim? Né? De que forma específica essa pessoa poderia estar fazendo isso? É como se eu estivesse pensando eu comigo mesmo, amadurecendo a mim mesmo, falando, conversando com a minha criança. Né? O item 4, eu tenho percepção da capacidade ou da incapacidade daquela outra pessoa em satisfazer as minhas necessidades. Ou seja, o que esse item 4 está dizendo é o seguinte: eu tenho uma necessidade, essa necessidade ela é real, ela tem uma certa, vamos dizer assim, abrangência, ela é possível. Essa pessoa ela é capaz de supri-la, mas a quarta pergunta diz, ela quer. Pode ser que essa pessoa não queira.
E se essa outra pessoa não quiser satisfazer essa minha capacidade, essa minha necessidade, desculpem, eu preciso cuidar do meu ser interno. Eu preciso olhar para essa relação e perceber de que ela não me supre. Mas antes de abandonar a relação, eu preciso ter certeza da extensão, da abrangência e da urgência. Por quê? Porque é aqui que a minha criança pode estar me pegando uma grande peça. E é isso que eu gostaria que vocês olhassem essa parte da palestra com esses olhos. Ou seja, como que eu posso confiar no outro se eu ainda me faço cego às minhas próprias exigências, né? Se eu ainda dou voz à minha parte infantil. E enquanto eu fizer isso, os meus relacionamentos vão se tornar cheios de atritos, incompreensões, mágoas, rejeições. Eu vou querer que uma pessoa faça algo para mim que ela não quer fazer, ou então que eu estou exagerando o que ela tem que fazer e ela diz eu faço, mas não com esse exagero. Ou então essa pessoa, eu estou exigindo algo de uma pessoa que não é ela que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer, ou alguma outra pessoa. Então eu preciso olhar para esses 4 passos com os olhos do amadurecimento, com os olhos da inteligência, para que eu possa sair desse processo perverso de atritos, incompreensões, mágoas, rejeições, né, que nos levam a bater em retirada nas relações. Ou seja, é como se dissesse, então não tem mesmo. Mas às vezes, quando eu faço essa análise, eu vejo que existe uma parte minha que não é verdadeira, que não está colocada na intensidade necessária. E, portanto, quando eu passo a reconhecer esses aspectos mais infantilizados, eu posso recuperar a minha autoconfiança. Ou seja, eu posso confiar de que aquela relação que acontece à minha frente está sobre o meu comando, está agindo de acordo com o que eu preciso dela, satisfazendo as minhas reais necessidades, não as fantasiosas. Percebemos a realidade sobre nós e sobre o outro. Aquela pessoa pode não querer oferecer o que eu preciso. Eu posso obter o que eu preciso de outra forma. Eu não preciso ser especificamente, obrigatoriamente dessa pessoa. Poderemos fazer acordo com essas realidades. Né? Fomos capazes, né, de sustentar a frustração com equanimidade e harmonia. Né? Então, quando eu conseguir, de alguma maneira, olhar para as minhas frustrações e perceber o quanto de equanimidade e harmonia eu sou capaz de exercer, sou capaz de olhar, de fazer uso para poder sustentar a frustração, é que eu vou começar a poder, então, confiar na vida. Poder confiar nos relacionamentos com outras pessoas e me sentir seguro e satisfeito nessas relações. Porque fora disso eu não consigo. Eu não consigo nada disso aqui enquanto eu estiver infantilizado. E por estarmos maduros, não mais infantilizados, e com os olhos bem abertos para essa realidade, poderemos finalmente encontrar o parceiro que a nossa alma tanto necessita, que a nossa alma tanto anseia. Portanto, gente, a palestra nos oferece um caminho maravilhoso e ela diz assim: é necessário atentarmos para essa reação em cadeia.